Então, gente, boa tarde a todos, né? Nossa primeira palestra de hoje da Cianave, né, vai ser técnicas de vistorias, né, em embarcações e unidades offshore. E eu convidei aqui o engenheiro naval, Paulo José Alves da Fonseca, né, que é diretor lá da Cultura Naval. Ele presta serviços, né, de consultoria marítima técnica. Tá? Eu agradeço muito aí ao palestrante, tá, por essa oportunidade. E eu deixo a palavra com o engenheiro naval Paulo José. Pode começar, Paulo. Então, professor, agradeço aí essa oportunidade. Antes, eu queria saber se está me ouvindo bem. Está tudo ouvindo bem direitinho? O microfone está funcionando? Perfeito, perfeito. Tá ok. Então, eu agradeço aí essa oportunidade aí que vocês me deram de estar aqui participando desse evento. Ainda mais ser o grande responsabilidade de quem vai abrir, né, os trabalhos. Isso realmente é uma honra muito grande. Então, gostaria de agradecer ao professor Mussi e mais toda a sua comissão organizadora. E saudar também aqui os participantes, aos alunos, que eu vejo que não é só da UESO, né? É também de outras faculdades e que não seja só aqui do Rio de Janeiro. Então, eu acho isso muito legal, a gente ter essa oportunidade de falar com vocês e apresentar assim um testemunho rápido, né, da minha profissão, como é que eu cheguei até aqui. Ainda mais que a gente está atravessando aí numa fase assim de muita carência, né, de oportunidade, principalmente para o pessoal que está começando. A gente realmente está numa crise assim sem precedente. E eu queria apenas dizer para vocês o seguinte, que o pessoal que está começando, crise é uma palavra comum na área naval. Desde os anos 70, quando acabou aquele boom dos anos 70, o que a gente mais ouviu falar foi em crise. Então, eu me formei em 89, em Engenharia Naval pelo Fundão, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e não havia emprego. Os estaleiros todos de construção estavam fechando, estava começando uma crise muito, muito grande. Eu estava trabalhando, eu formei em dezembro de 89, fui efetivado no estaleiro Mauá, na parte de projeto básico do navio, das embarcações. E já em março de 90, eu fui demitido junto com mais de 4.000 pessoas, de uma vez só. O estaleiro Mauá, praticamente, aquele estaleiro Mauá que fazia projeto e construção, acabou. Então, eu dali fiquei assim, tipo, recém-formado, sem rumo, né? E aí vem várias ideias na cabeça, né? Tipo, esse negócio de engenharia naval não vai dar nada, esse negócio de área naval não dá nada, porque não tem estaleiro, não tem construção, não tem nada. E eu vou fazer outra coisa na vida, né? E eu gostaria de ser astrônomo. Então, só vi lá, fiz as contas todas, faltava 1 ano e meio só de cadeiras já complementares. Eu queria ser astrônomo, fazer astronomia e realmente o meu pai não deixou. Senão, você vai seguir na sua carreira. Então, 2 amigos e colegas meus de faculdade tinham ido para Portugal para trabalhar num estaleiro, num tal de Lisnave aí, que eu tinha ouvido falar, não sabia nem que Portugal tinha estaleiro. E, para minha surpresa, Portugal tem estaleiro. Isso foi no ano de 1990, tá? Já faz um bocadinho, né? E o estaleiro é o maior estaleiro do mundo em reparo naval. Isso, para mim, foi uma grande surpresa. Aliás, esse negócio de reparo naval, a gente quase não fala aqui no Brasil, não falava, né? E hoje em dia fala-se, mas muito pouco. E, felizmente, o reparo naval fala português, mas fala o português de Portugal. Não é o português, como eles dizem lá em Portugal, brasileiro. Não é. Nós não temos tradição em reparo naval. Nós não sabemos fazer reparo naval de grande porte,
em larga escala, porque isso requer muita tecnologia e também uma estrutura muito diferente daquilo que a gente tem aqui nos nossos estaleiros. Nós passamos aqui várias décadas aqui focado no projeto e na construção do navio. E jamais ficamos focados na manutenção e no reparo. Aí é que está a estratégia. Se você parar para pensar um pouquinho, onde houver tráfego naval, marítimo, vai haver reparo, vai haver construção, vai haver manutenção. Se você ficar dependendo de construção, você vai ficar ao sabor das crises. Entendeu? Então, é esse o nosso problema. E aí, fiz a minha carreira lá como coordenador de reparo durante 5 anos e meio que eu fiquei lá no Alisnave, como coordenador de reparo assistente. Depois eu fui para o Bahrein, que é uma ilhazinha pequenininha, lá na entrada do Golfo Pérsico. Do lado a gente tem a Arábia Saudita, embaixo nós temos Emirados Árabes e o Catar, e lá em cima nós temos o Kuwait. 52 graus à sombra. Dentro dos tanques, 71 graus. Para vocês terem ideia do calor que é lá, a gente não precisa nem colocar diluente na tinta para pintar o casco dos navios, né? Você abre a lata lá, já bota lá a máquina de spray, já vai direto, porque a tinta já está extremamente fluida. E já nesse estaleiro lá no Ashri, que é lá do Bahrein, estaleiro árabe do Oriente Médio, eu era o único brasileiro da história do estaleiro e o mais novo na função de coordenador de reparo, agora já como team leader, né? O mais novo depois de mim tinha 45 anos, eu na época tinha 31 anos de idade. Então, o único brasileiro, eram 30 nacionalidades diferentes. E só para vocês saberem, o estaleiro do Bahrein e vários outros estaleiros ali no Oriente Médio, ali no Caribe, em África, na Ásia também, vários estaleiros que foram projetados, construídos e operados durante 5 anos pelo pessoal da Alisnave. Mas aqui nós tivemos aqui um contato grande com a Alisnave na década de 70, nós iríamos fazer um estaleiro de reparo aqui, com a tecnologia da Alisnave, e infelizmente o negócio não progrediu. Não progrediu mais porque a gente não tem mentalidade aqui de reparo, né? Reparo é uma coisa assim, muito, digamos, de segunda classe, entendeu? Considerado de segunda classe. Eu vou dizer para vocês o seguinte, como engenheiro naval e como reparador naval, que eu ainda o sou, o reparo tem muito mais tecnologia do que a construção naval, mas muito mais. E as pessoas acham que não. Esse é o X da questão. E me dá muita tristeza de ver as pessoas, entendeu? Não querendo expandir, né, o horizonte profissional, né? E a gente tem que assumir, infelizmente, que essa atividade de construção naval é uma atividade subsidiária, precisa de subsídios. Então, é muito difícil hoje em dia, num país com graves problemas econômicos e de custo Brasil que nem a gente tem, a gente ter uma atividade de construção naval autossuficiente. Não dá, entendeu? Isso não rola, tá? Eu acho que eu não vou viver para ver isso novamente. A gente depende, né, de uma estatal que nem a Petrobras para encomendar e forçar a fazer aqui, né, a custos elevadíssimos, infelizmente. E outra coisa também, toda aquela tecnologia de construção naval que nós tínhamos na década de 70, ainda no iníciozinho da década de 80, ela foi embora. Ela já era, né, e morreu. E a gente aqui no Brasil ficou muito tempo parado, enquanto que o primeiro mundo, a construção naval, continua evoluindo nos seus processos. E a gente aqui ficou parado. Não adianta você construir pátios moderníssimos de construção se a gente não tem a tecnologia, não sabe operar aquilo. Tá? E isso demanda tempo. Não é você ter uma encomenda agora, começa a colocar um monte de gente para dentro do estaleiro e agora vamos construir navio. Não é bem assim, tá?
Então, eu voltei, depois de 1 ano e meio lá no Bahrein, eu voltei para o Brasil para trabalhar na antiga Fronap, para fazer especificação de reparo e atender docagens aqui no Brasil. E fiquei lá por falta de 1 ano, e aí, a partir daí, começou a minha carreira nas classificadoras, nas sociedades classificadoras. Inicialmente, eu fui para o Bureau Veritas. No BV, eu fiquei em torno de 7, 8 anos, no BV. Depois, eu fui para o ABS. No ABS, eu fiquei um pouquinho mais, e no ABS, eu consegui atingir o nível mais elevado que um vistoriador pode atingir no nível técnico, a nível mundial. Eu tive a oportunidade aí também para fazer um mesclado, né, da minha experiência. A minha experiência com reparo associado à atividade de vistoria naval das classificadoras. Depois do ABS, eu fui para o antigo GL, que é a classificadora germânica, e logo depois a classificadora foi comprada pelo DNV, e a partir daí comecei a fazer a minha carreira solo. Eu abri uma firma de consultoria e treinamento. Eu tinha um curso que eu preparei para os vistoriadores, porque uma das minhas funções lá no ABS era monitorar, certificar os vistoriadores em várias vistorias, né? Então, era eu que fazia essa parte de certificação interna deles, e eu vi necessidade da gente ter uma base comum para que a gente possa fazer a nossa avaliação, né? Então, eu desenvolvi um curso que ele foi muito bem visto internamente, e agora esse curso ele evoluiu, né? Eu adaptei esse curso para os marítimos e para qualquer profissional da área naval que queira trabalhar com o quê? Manutenção e reparo naval. Tá? Então, eu vejo que, na minha concepção, a única possibilidade que a gente tem de emprego é na manutenção e no reparo. E, infelizmente, a manutenção no reparo aqui no Brasil, ela ainda é considerada de segundo plano. A gente ainda vive muito aquela ilusão de projetar navio. Não se projeta mais navio. A gente adapta os projetos de navio, os projetos já vêm prontos, né? Não se faz mais isso. Então, acho que é preciso haver uma revolução, entendeu? Começando no ensino básico também, né? E preparar melhor todos nós para onde está o emprego. O emprego, na minha concepção, está na manutenção e no reparo, que até hoje, trabalhando nisso, eu não fiquei desamparado. Tá? Então, esse é o meu testemunho. E muita gente me pergunta, eu quero ser vistoriador naval. Como é que faz para ser vistoriador naval? Para fazer vistoria, para fazer inspeção em navio. Eu quero fazer inspeção em navio, então vou fazer inspeção em navio. Agora eu estou numa companhia que vou fazer inspeção em navio. Como é que faz inspeção em navio? Na verdade, não existe essa profissão, vistoriador naval. Ela não existe. Ela não é uma profissão que ela é homologada, que é certificada externamente. Não existe isso, tá? O que existe são, por exemplo, as sociedades classificadoras, né, que certificam e classificam as embarcações de acordo com o standard. Né? E que standard é esse? Então, esse aqui é o ponto. A gente, quando a gente pensa em vistoria, eu vou fazer
inspeção ou eu vou fazer uma auditoria, a gente não faz uma inspeção e uma auditoria baseado na nossa experiência pessoal daquele assunto. Isso não existe. Você tem que fazer a inspeção e auditoria baseado num standard, ou em alguns standards, ou em vários standards. Entendeu? E você é um verificador se cumpre ou não cumpre com aquele standard. Então, esse negócio de agora eu vou fazer vistoria em navio, vou lá e vou fazer vistoria por aquilo que eu penso. Não existe isso. Você tem que definir para o auditado e para o vistoriado qual é a base de vistoria que você vai fazer. E você tem que dizer a ele qual vai ser o escopo da sua vistoria, da sua auditoria. Esse negócio de vistoria, auditoria, de pegar a pessoa de surpresa, isso não existe também. Eu vejo muita gente aqui na área naval, agora só vou fazer vistoria, vou fazer inspeção, vou para dentro do navio e começo a fazer vistoria. Baseado em quê? Tá? Então, a gente tem que ter, assim, um guia. Tá? E a gente tem um guia. O nosso guia é IMO, International Maritime Organization, Organização Mundial Marítima, que é um órgão de quê? Da ONU. É um órgão máximo mundial, planetário, que regula toda a atividade do tráfico marítimo internacional. Tá? Então, uma outra coisa que as pessoas não se dão conta, e eu fico um pouco surpreso, é que as pessoas não conhecem. Não conhecem os requisitos, as convenções da IMO. Elas têm uma ideia vaga da coisa e usam muito a palavra assim, eu acho que é isso. Entendeu? Não tem esse negócio de eu acho. Não tem esse negócio de, você tem que usar o bom senso na sua vistoria. Não tem nada disso. Ou cumpre ou não cumpre. Eu costumo dizer o seguinte, ou é 0 ou é 1. Ou cumpre 100%. 99% que está sendo cumprido é 0. Esse negócio não existe, está 99% bom, porque de acordo com a minha experiência, não existe de acordo com a minha experiência, de acordo com o meu bom senso. Porque senão não é um standard. Então você não está baseando a sua vistoria, essa auditoria, num standard. Você tem que basear num standard. E por acaso esse standard da IMO tem as regras muito bem definidas, as convenções mandatórias muito bem definidas, e tem a interpretação de cada linha daqueles estándares. Só que as pessoas mal olham as regras e desconhecem a interpretação também, e usam a interpretação própria. Então, eu acho esse campo, aqui no Brasil, inexplorado. Tá? Então, são duas áreas que eu me especializei, que é manutenção e reparo, e vistoria, que a gente tem muito que evoluir aqui no Brasil. Tá? Para a gente começar a ficar um pouquinho paralelo com o primeiro mundo, que eu chamo de primeiro mundo da IMO. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha muito rápida para vocês, que a gente tem pouquíssimo tempo. E eu queria perguntar se vocês estão vendo aí a tela compartilhada aí da minha apresentação. Hein, professor Mussi, o pessoal está vendo aí? Estamos vendo, sim. Beleza. Então, só para a gente ter uma ideia do que é a IMO, do que são esses estándares, entendeu? Do que a gente está falando e do que a gente precisa saber. Eu preparei, eu tenho esse slide aqui, que é um dos 800 slides do meu curso online. Eu tenho uma plataforma online, é um de 800 slides. E ele é muito importante, que eu criei uma coisa assim, gráfica, assim, visual, para a gente visualizar o que é IMO. Tá? Então, eu concebi um triângulo equilátero, e no centro eu coloquei quem? A IMO. A IMO é que fomenta todo esse conhecimento do tráfico marítimo, das regulations, né, dos requisitos. E uma coisa também que as pessoas não têm ideia, não têm consciência,
que eu acho incrível aqui no Brasil, é o que significa esses standards? O que significa esses requisitos da IMO? O que significa todas essas regulations? Significa lei. Lei marítima internacional. Que a partir do momento em que cada país tem uma representação dentro da IMO, esse país adota essa lei internacional para dentro das águas jurisdicionais daquela bandeira, daquele estado de bandeira. Aqui, no caso, é a JB, Águas Jurisdicionais Brasileiras, que é 200 milhas a partir da costa, que é a nossa jurisdição. Então, se o Brasil é membro da IMO, ele vai adotar essas leis internacionais para dentro do regulation jurisdicional brasileiro, através de quê? Das normais. As normais são justamente a ratificação da IMO. E essa ratificação, se alguém for abrir a norma e vai lá ver a primeira linha, diz que é lei. As normais é uma lei, é lesta, entendeu? Então, é lei. Então, lei é o seguinte, a gente não discute, a gente cumpre, a gente não cumpre. Ah, não, é para dar aí um cheguinho aí, porque, porra, tem que usar bom senso. Não existe isso. E outra coisa, não é permitido a ninguém que trabalhe na área naval, ou você mais específico, que trabalha com operação e manutenção e reparo de embarcações, que não conheça essa lei. Não é permitido. É a mesma coisa que você chegar, matar alguém, quando for lá no seu julgamento, você vira-se para o juiz e diz, o juiz pergunta, por que você matou? Aí você fala, eu matei porque eu não sabia que era lei, que estava lá na lei que não podia matar. Então, você não pode chegar, por exemplo, se houver se você for para um tribunal marítimo, espero que não, entendeu? Você chega lá e diz, não conheço a IMO, não conheço. Porque eu acho que é isso, porque eu acho que é isso. Não. Você vai ser julgado se o que você fez cumpriu com a IMO ou não cumpriu. Eu cumpri mais ou menos, então esse mais ou menos não interessa, o que interessa é que você não cumpriu. Cumpriu 99%, esse 1% você vai ser condenado. Então, exagerando, um pouquinho de exagero aqui, tá? Só para vocês verem a coisa no extremo, é mais ou menos isso, tá? Então, vamos lá para o nosso triângulo equilátero. Então, eu coloquei lá no vértice superior o principal, que é o conhecimento que qualquer um que vá na área naval tem que ter. Infelizmente, todos nós, todos, inclusive eu, quando me formei, nós não tínhamos esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento, tá? E se eu não tivesse essa evolução por onde eu andei, eu não teria esse conhecimento. E essa é a verdade, tá? Então, no nosso estudo básico, tanto o pessoal lá, os marítimos também têm deficiência nesse conhecimento, e nós também, engenheiros, tecnólogos, navais, não temos esse conhecimento. Isso é uma coisa que afasta a gente muito do primeiro mundo da IMO, e a gente precisa provocar uma revolução nisso. Tá? Então, esse conjunto todos de requisitos e regulations que compõem a Lei Marítima Internacional e Nacional, que ela já é ratificada pela Norma, eu chamo de Regulatory Compliance. Tá? Esse é o nome que a gente dá internamente dentro das classificadoras sobre esses requisitos. Regulatory Compliance. Então, coloquei lá em cima, no vértice, como o que a gente tem que alcançar. Tá? Esse é o mínimo que você tem que ter de conhecimento para você exercer a sua profissão de uma maneira satisfatória. Tá? Aqui embaixo, eu coloquei ISM Code. O ISM Code nada mais é do que aquela plataforma de ISO 9000, né, de procedimentos, de processos, né, melhoria contínua da qualidade. O que quer dizer o ISM Code? Simplesmente cumpra com o regulatório compliance. Se você tiver navio, ou se você for condutor de navio, você tem que cumprir com o regulatório compliance. Então, é esse conjunto todo, né, de procedimentos numa plataforma ISO para que você cumpra, que força você cumprir. Você é obrigado a cumprir com o regulatório compliance. E no outro canto aqui, no outro vértice, eu coloquei o STCW, que é ratificado pela Norma 13, que é justamente
um código da IMO que regulamenta a atividade dos marítimos. São aqueles que estão conduzindo a embarcação. Entendeu? São aqueles que vão fazer o fomento, né, do cumprimento com o regulatório compliance. Tá? Então, esses três itens, aí, na verdade, o ESM Code e o STCW, eles estão dentro do regulatório compliance, mas eu destaquei bem eles para vocês verem bem que isso tudo tá muito bem integrado. E a gente precisa conhecer isso. Então, só para a gente saber, de uma maneira muito simples, que a gente aqui não tem muito tempo, o que é regulatório compliance? Então, um regulatório compliance, que é fomentado pela IMO, que é desenvolvido pela IMO, que é emitido pela IMO, é o conjunto de regras e regulamentos para assegurar. Reparem bem nessa palavra. Assegurar não é segurar. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês, que as pessoas têm um entendimento errado. Eu estou cumprindo com o regulatório compliance, eu estou seguro. Estou garantido. Não está seguro, nem está garantido em momento nenhum. Essas duas palavras que eu acabei de dizer, seguro e garantido, elas não existem no regulatório compliance. Por que não existe? Porque não existe risco zero. O risco zero de acidente é inexistente. Entendeu? Então, as pessoas acham que, eu estou cumprindo com o regulatório compliance, eu estou seguro e estou garantido. Não, não está. Infelizmente é isso. Então, o que são essas regras da IMO? Para assegurar a vida humana no mar, as vidas que estão a bordo da embarcação. Podem ser os trabalhadores, podem ser os tripulantes, ou podem ser os passageiros, tá? Propriedade, preservação da embarcação. A preservação da embarcação, a condição da embarcação, é um dos itens mais importantes que tem. Por quê? Porque se eu não tiver uma embarcação preservada, conservada, satisfatoriamente preservada, com a sua integridade estrutural, assegurada, você não pode assegurar a vida humana no mar. E nem pode, no terceiro item, você também não minimiza os riscos, que é de prevenção da poluição marítima. Então, a gente começa a ver que os objetivos da IMO, eles estão entrelaçados. O quarto item, que é segurança do tráfego marítimo. Essa segurança do tráfego marítimo são aquelas regras de trânsito, né, das embarcações ao trafegar em qualquer via marítima mundial. Tá? Então, esse é mais ou menos o DETRAN da área naval. E a navegabilidade. Navegabilidade é assegurar a condução do navio, minimizando o risco operacional. Então, na verdade, a gente tem aí 5 itens principais da IMO. Vida, propriedade, prevenção da poluição marítima, segurança do tráfego marítimo e navegabilidade. Essa segurança do tráfego marítimo e navegabilidade, isso aqui tem muito a ver com a atividade do marítimo que está dentro do STCW. Tá? Então, se a gente excluir um pouquinho o marítimo e fazer uma coisa mais geral, a gente tem um tripé da IMO. Qual é o tripé da IMO? Vida, propriedade e meio ambiente. Então, o que é IMO? IMO é o conjunto de regras e regulamentos para minimizar o risco, tá, gente? Minimizar o risco, não é risco zero, não. Para quê? Para a vida, para a integridade estrutural e preservação da embarcação e minimizar os riscos de uma eventual poluição marinha. Tá? Então, isso é a IMO. Tá? Então, se vocês quiserem saber, a partir de agora, ponham na cabeça o seguinte: o que é IMO? Vida, propriedade e meio ambiente. Então, qualquer coisa que possa ameaçar esse tripé da IMO é uma não conformidade maior, a embarcação não pode prosseguir viagem. Então, esse é um standard, é um requisito de inspeção. Entendeu? Então, o seu requisito de inspeção, se você for fazer a sua inspeção baseado na IMO, você está praticamente em cima desse tripé. Vida, propriedade e meio ambiente. Não é o que você acha que é. É o que está escrito aqui. E aí você tem que conhecer. Tá? Vamos então. Então,
eu aqui nas minhas palestras, nos meus cursos, né, eu separei muito 2 tipos de manutenção. Porque aqui no Brasil, uma manutenção, as pessoas conseguem visualizar bem qual é, a outra não consegue. Qual é? Qual é que não consegue visualizar? É manutenção para você cumprir com o regulatório compliance. Tem uma outra manutenção, que é a manutenção operacional. Tanto os marítimos quanto a empresa de navegação, elas têm que cumprir com essa manutenção operacional para cumprir com o contrato. Mas você cumprir com o contrato operacional não quer dizer que você esteja cumprindo com a IMO. São 2 coisas diferentes. São 2 visões diferentes. Então, essa visão de cumprir com o contrato operacional, nós aqui no Brasil temos uma musculatura muito forte. Agora, a manutenção de compliance, para cumprir com o relatório compliance, é que a gente está muito deficiente. Entendeu? Você pode bater recorde de operação na Bacia de Campos, mas você pode ter graves problemas, deficiências no regulatório compliance em relação à vida, à propriedade e à preservação do meio ambiente. Tá? Então, o ISM Code, na verdade, o que é o ISM Code? Ele dá a definição de responsabilidade da companhia, do comandante da embarcação, a fim de cumprir com o regulatório compliance com o STCW. Então, é aquilo que eu acabei de dizer, cumpra com o regulatório compliance. E você só tem isso aí através do treinamento. E o STCW, que regulamenta a atividade dos marítimos, ele é muito específico. Ele dá o detalhamento das atribuições e responsabilidades dos aquaviários, dos marítimos, para cumprir com o regulatório compliance com o ISM Code, que o ISM Code diz que é para cumprir o regulatório compliance, então você começa a ver que isso tudo está tudo integrado numa coisa só. Então, aí você tem que saber fazer a diferenciação entre o que é uma manutenção operacional e uma manutenção de compliance. São 2 coisas completamente diferentes. Você pode estar cumprindo com o contrato, você pode estar recebendo bônus por excesso de produção, com graves problemas a quê? A vida, a propriedade e o meio ambiente. Pode acontecer um acidente? Pode acontecer. Né? Quando que ele vai acontecer? Ninguém sabe. Mesmo se você estiver dentro do regulatório compliance, não vai acontecer o acidente porque você está seguro e garantido? Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, se você estiver dentro do regulatório compliance, você vai estar minimizando os riscos de acidente. Eu só vou dar aqui só mais uma coisinha para vocês. A gente tem que imaginar o seguinte, o regulatório compliance é uma linha. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas pensam que o regulatório compliance é o teto. O navio que está na regra, ele não existe, então você se contenta estar aqui embaixo. Porque, isso aqui não existe. Mas para mim é o seguinte, o regulatório compliance é o contrário. É linha 0. Por quê? Porque é lei. Esse aqui é o 0. Você pode estar em cima da linha, só cuidado se você estiver em cima da linha, que você pode dar um espirro e cair para baixo, ou você pode estar com os requisitos adicionais, acima da linha você tem uma lazeirazinha. Só que as pessoas pensam que isso aqui é teto e a gente está aqui. Bem-vindo à área naval do Brasil. Não estou dizendo que todos são assim, mas há um grande volume de pessoas que pensam dessa forma, que o regulatório compliance é uma coisa que você não atinge, ao contrário, é a sua base. Então, isso também está mal entendido aqui no Brasil. E eu não sei até que horas tem a nossa palestra aqui, o professor? Nós temos mais 5 minutos, né, no máximo, aí a gente abre para perguntas, tá? Tá, então tá, só para concluir, então. Então, a gente passa a ver o seguinte, nessas duas áreas que eu estou trazendo aqui para vocês, que é do regulatório compliance e do reparo e manutenção naval, são 2 áreas muito mal exploradas aqui no Brasil, e são as áreas em que eu acho que está o futuro de emprego e de manutenção do nosso emprego. Fora dessa área, eu tenho que ser honesto com vocês, eu acho que isso é loteria, tá? Porque o que eu vejo, a maioria das faculdades, hoje em dia, aqui no Brasil, elas muito focadas ainda no passado. Tá? Eu vejo que estão focadas bastante no projeto, né? Ok, é necessário, na construção, ok, mas e o resto? E o reparo?
e a manutenção, e as leis do tráfego marítimo. É a mesma coisa de você querer ter uma firma de táxi, né? Aí você fala assim, bom, eu não quero correr risco, vou colocar os melhores pilotos, os melhores condutores de táxi que existem no mercado. Aí você pega Schumacher, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Fittipaldi, Lewis Hamilton, né? Pô, são os melhores condutores que existem, pô, esses caras são... Olha o contrato aí. Mas esses caras não sabem as regras de trânsito do Detran. Não sabem. Por melhores condutores que eles possam ser, o que vai acontecer? Ele vai atropelar alguém porque ele não vai entender que a faixa de pedestre você tem que parar. Ele vai estacionar em lugar proibido. Ele vai entrar pela contramão porque ele não sabe identificar a placa de contramão. Por melhor habilidade específica que ele tenha na condução do táxi dele, ele vai desviar dos carros da contramão, mas o risco operacional dele vai subir muito. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí que eu tenho assim, da visão, que eu acho que a gente precisa fomentar esse conhecimento aqui no Brasil, mas urgente, tá? Porque, para mim, a gente ainda está no final do século XIX, nós já passamos pelo século XX, já estamos no século XXI, e temos que resolver ainda essa questão desse conhecimento que a gente deveria ter adquirido no passado. Infelizmente, não é a nossa praia, por assim dizer. Então, é isso. Eu estou aberto, então, às perguntas. Fui muito breve, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Doutor Paulo, não sou doutor não, rapaz, eu não sou médico não, tá? Mas obrigado, tá? A razão principal do Brasil estar fora do mercado de reparos navais estaria no custo de mão de obra? Muita incidência de impostos na folha de pagamentos. As preparações de técnicos têm melhorado? Bom, o custo Brasil é um problema, tá? Mas eu não vejo isso como um problema maior, não, porque a gente tem uma o tamanho da costa do Brasil, entendeu? O Brasil é um país continental. A gente aqui na América do Sul, nós não temos um estaleiro de reparo, entendeu? Assim, uma estrela dourada, tipo, nessa rota de navios aqui do Atlântico Sul, se houver algum problema, então vocês podem ir para aquele estaleiro lá no Rio de Janeiro. De grande porte. Não há. Entendeu? Por quê? Porque não houve investimento nisso. Não se acreditou muito nisso, né? E a maneira como a gente faz o reparo aqui no Brasil é uma maneira muito ineficiente. Tá? O custo não seria tanto problema, porque a gente tem reparo naval no resto do mundo inteiro. Por que lá dá certo e aqui não dá certo? Lá também tem os problemas de custo, tem problemas de mão de obra, tem todos os problemas que a gente tem aqui. Por que não dá certo? As preparações de técnicos têm melhorado? Sinceramente, não. Tem piorado. E a gente costuma dizer o seguinte, diversas vezes, né, porque eu continuei vendo reparo, eu vi reparo como reparador naval, como estaleiro de reparo, vi reparo como classificador, porque eu só pegava reparo que ninguém gostava, dentro das classificadoras que eu fui, de fazer reparo. É muito barulho, é muito sujo, tem que acordar cedo, e fica lá de 6 da manhã a 8, 9 horas da noite. É isso mesmo, é isso. Bem-vindo ao reparo. Não. Fica você aí com o reparo. Então, eu fiquei no reparo, sempre no reparo. Nos 3 lados, existem 3 lados. Armador, estaleiro e classificador, eu tive nos 3 lados, então eu sei como é que os 3 lados pensam, principalmente aqui no Brasil. E no resto do mundo também, né? Porque eu dei uma rodada no mundo. Então, a gente geralmente dizia o seguinte, agora a coisa chegamos no fundo do poço. E a gente, depois de um ano, a gente fala, a gente pensava que ano passado estava no fundo do poço. E agora a gente está no fundo do poço. E cada vez mais a gente vai cavando mais ainda o poço, porque realmente a gente vai se afastando do conhecimento, entendeu? Do fomento do conhecimento. A gente não tem fomento desse conhecimento. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a revolução que eu espero que vocês novos que venham com esse bichinho agora que eu estou plantando na cabeça de vocês, que vocês possam desenvolver isso aí. Tem mais pergunta aqui. Responde a da Bianca aqui a próxima pergunta. Bianca, aqui se fala em projetos nas faculdades de engenharia. Devemos investir em mão de obra qualificada? Olha,
Eu não sou muito fã de futebol, nem entendo muito, não, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, para responder a sua pergunta. Se você tiver obra qualificada, ok, você tem um excelente serralheiro mecânico, que nós temos, maçariqueiros, pessoal de estrutura. Individualmente, nós temos até um pessoal razoável. O problema é que a gente não sabe jogar em conjunto. É que nem era a seleção brasileira antigamente, né? Os caras individualmente são muito bons, mas quando você colocava eles, porque eles não treinaram juntos, não tem um processo, não tem um procedimento, um processo que ajude a eles darem a eficiência máxima daquele conhecimento dele. Eu acho que a gente tem aqui, na parte de técnica, nós temos um conhecimento razoável, sim. O problema é que a gente não conhece a estrutura para colocar esse pessoal técnico para render na eficiência e na eficácia máxima da sua capacidade. É mais ou menos isso. Matheus, né, Agostinho? Também é por que a dificuldade do entendimento que o compliance, como relatado, é como se fosse uma linha zero e não o teto? É o desconhecimento. É o desconhecimento de saber o seguinte, que esses requisitos da EMO são lei. É lei. Ninguém sabe o que é lei. Quando falo que é lei, o nego fica me olhando assim. Tipo, eu falei assim, ó, como se eu estivesse falando uma outra realidade, você entendeu? Porque quando você fala que é lei, aí já é outro entendimento. Então, se você admite que você está abaixo da lei, você está com alto risco a cometer, entre aspas, um crime. Entendeu? Ou então, uma não conformidade maior em relação à lei. Não é? Então, se é lei, as pessoas vão parar de discutir aquela lei e vão passar a cumprir aquela lei. Porque acha, né, as pessoas que vão verificar o regulatório de compliance, que é o papel da classificadora, que é delegado da autoridade marítima, que também é autoridade marítima através do Port State, Flag State, vão para a bordo, e as pessoas ficam falando, você tem que usar o bom senso, você tem que ver aqui, não, mas você sabe que eu cumpro com isso aqui, está tudo legal, mas isso aqui não está, mas a gente vai dar um jeito. Não é assim. Isso não é assim. A gente perdeu um pouquinho a conexão com o primeiro mundo da IMO quando a gente passou a ser praticamente autossuficiente de petróleo. Antigamente a gente fazia as grandes linhas, né, até o Oriente, para levava minério, grão, minério, e trazia petróleo. Só que a gente parou de fazer esse longo curso aí, a gente parou de ter o contato com o Port State das outras autoridades marítimas da IMO e uma maneira como é que eles cobram. Entendeu? Porque na Europa você tem uma visão muito forte da IMO, ali também nos Estados Unidos, ali na Austrália. A gente tem, sabe, alguns países, algumas comunidades muito fortes na IMO, que quando vai um navio nosso para lá, é um desespero total. O resultado chega a ser lamentável, entendeu? Mas a gente tem pouco disso, tá? Então a gente deixou de ter essa conexão. Eu acho que isso é uma das razões que houveram várias gerações a partir daí e a gente perdeu um pouco esse contato com a IMO. Mais pergunta? Qual é a outra pergunta agora, professor? Ficou aqui mais uma, se puder responder rapidinho, né? Que a Fernanda perguntou, né? Se existe diferença de atuação na vistoria entre profissionais tecnológicos e engenheiros. Pois é, isso aí é uma boa pergunta. É o seguinte. Eu acho que o que vai determinar se a pessoa é um bom vistoriador ou um inspetor é o conhecimento que ela tem do regulatório compliance, independente se ela é engenheiro ou se ela é tecnólogo. Entendeu? Então, o regulatório compliance são regras técnicas, entendeu? Para quê? Para minimizar o risco para quê? Para a vida, propriedade e o meio ambiente. Por exemplo, não é requisito ser vistoriador de classificadora o cara ser engenheiro, ou ser engenheiro naval. Entendeu? Não. Pode ser marítimo, pode ser tecnólogo, ou pessoa com vasta experiência na área marítima,
Tá? Por quê? Por que que não é... E por que que não existe essa profissão vistoriador naval? Porque não é uma atividade para um ramo específico de profissionais, como os engenheiros. Entendeu? Então, tem se adotado muito vistoria com tecnólogos, determinados tipos de vistoria, os tecnólogos, eles são extremamente eficientes, tá? Que é na parte técnica, na parte estrutura, na parte de solda, na parte mecânica, entendeu? E eu não vejo, assim, grandes diferenças na eficiência entre um e outro. O que eu vejo é se aquela pessoa, independente do profissional que ela se tem conhecimento do regulatório compliance ou não, ou qual é o tipo de conhecimento que ele tem. Entendeu? É isso. Tá? Ok. Então, eu agradeço aqui a presença do engenheiro Paulo Fonseca, tá? Com a sua larga experiência, que tentou passar aqui para nós, tá? E eu dou aqui por encerrado, né, a palestra, tá? E convido vocês a participarem das outras. Muito obrigado, Tá. Paulo. Eu que agradeço e sucesso aí para vocês e que a gente possa mudar aí um pouquinho aí essa mentalidade aí do pessoal que está chegando aí, que eles é que vão fazer a diferença. A gente já, cabelo branco, já passou já. Tá? Muito obrigado a todos, tá? Felicidades para vocês.